Olá, começa agora o Mais Mulheres, programa da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Campo Grande, que aborda os principais direitos e luta das mulheres. Aqui comigo a nossa Procuradora da Mulher, vereadora Luísa Ribeiro, e as lideranças indígenas Alicinda Tibério e Miriam Terena, que irão trazer para nós um pouco da realidade das comunidades indígenas aqui na capital. A Alicinda, ela é cacica da aldeia urbana Água Bonita e conselheira nacional das mulheres indígenas. A Miriam Terena foi fundadora do Conselho Nacional de Mulheres Indígenas do Brasil, é uma ativista do movimento indígena e integrante da comunidade urbana Peiocaxé. É isso? Obrigada pela participação de vocês e agora a palavra fica com você, vereadora. A gente é que agradece o esforço, viu, que a DAI fez para a gente estar aqui reunidas hoje e duas mulheres indígenas de destaque, não só de destaque aqui na nossa cidade, pelo trabalho que fazem, né, pelas comunidades indígenas, mas também de destaque nacional, porque uma foi fundadora do Conselho Nacional das Mulheres Indígenas e a Alicinda participa do Conselho, hoje é conselheira nacional. Então, ter vocês aqui tem para nós muito valor, vocês têm muita representatividade. E eu já vou começar, né, Dai? Pode começar. Começar perguntando para vocês o seguinte: esse novo censo apresentou um crescimento da população indígena aqui em Campo Grande. Então, eles apresentam um número de mais ou menos 19 mil indígenas, 18 mil e poucos indígenas aqui em Campo Grande. Claro, entre homens, mulheres, crianças. O último censo, que foi de 2010, apontava um número bem menor, que eram 5 mil pessoas. Como é que é? Cresceu a população indígena? O que aconteceu? Ou as pessoas aproveitaram, né, o reconhecimento da pessoa indígena e alguns direitos para se revelar como uma pessoa de uma etnia indígena? Ou houve um êxodo, né, de pessoas indígenas das aldeias para cá? Como é que você vê isso, Miriam? Muito obrigada por dar essa oportunidade a nós, mulheres indígenas daqui do contexto urbano. Obrigada. Então, essa questão do IBGE, ela está um pouco polêmica em relação aos números, né? Mas o número realmente ele cresceu. Por quê? Porque os índios vieram para cá. Nosso povo veio para a cidade, né, em busca de novas oportunidades, entendeu? Então, assim, não vieram aqui para ver, para conhecer a capital, não. Então, o censo, na minha opinião, ele condiz com a verdade. Por que não? Porém, se você perguntar, né, para um não indígena, todos têm vamos dizer assim, tem um pouco do sangue indígena e o sangue, por que não, europeu, né? Então, e tem também do negro também. Então, é um grupo de segmento, vamos falar assim, que está composto no sangue do não indígena. Então, assim, é verdadeiro, o censo, ele tem o número 18.480, mais ou menos isso. Mesmo, é. Então, aí, claro, né, esse é o número certo, porque os indígenas vieram para cá, estão aí, nós estamos aqui, então a gente faz parte desse censo. Em relação a essa questão do censo, até que pelo motivo qual você falou que vieram para cá, como que vem sendo, né, o acesso a essa oportunidade de trabalho? Como que está sendo o acolhimento, né, nesse sentido aqui no nosso município? Eu vejo que aqui em Campo Grande o acolhimento está sendo muito, muito aberto, né? Tá muito, assim, tem muitas ofertas para os índios também, principalmente agora, né, nesse tempo que nós estamos. Parece que aumentou as ofertas para os indígenas, né? Então, eu tenho observado isso. Então, os índios lá na aldeia, eles são professores, né? Têm a sua remuneração. Professores, nós temos o pessoal da saúde, que são remunerados, né? Já que aquele jovem, principalmente, que não tem oportunidade lá, eles migram para a cidade grande, que é a capital Campo Grande, em busca de oportunidades. Até para estudar, se formar, porque a maioria do meu povo terreno, eles estão se formando. Nós temos já assistente social, psicóloga, né, jovens estudando direito, né? Então, tem as faculdades aqui, as universidades, tem muitos índios terrenos
Tá? Elas estão aptas a receber e a ter esse estudo. Na sua visão também, dessa mesma maneira, essa questão do acesso às comunidades, ao acolhimento aqui na capital? Sim, aqui é bem acolhida dentro da capital de Campo Grande por dois motivos, né? Porque aqui em Campo Grande nós não temos só o povo terreno, temos povos terrenos. Na minha comunidade são 3 povos. Tem Terena, Guarani e Cadiuel. Então, o Campo Grande, ele tem esse acolhimento nessa capital, de atender a população indígena de Campo Grande. E o censo condiz com a verdade para nós, né? Por que eu falo com a verdade? Porque só na minha comunidade são 703 pessoas no total. É uma comunidade pequena que está cada vez mais se apertando. Então, essa realidade é verídico para nós, é verdadeira. E essa questão, desculpa, e essa questão habitacional, que você até comentou agora que estão se apertando, e como que está esse acesso à habitação? E aí eu já vou até emendar aqui, você fala desse acolhimento, né? A Miriam também disse, enfim, o nosso povo está sendo bem acolhido aqui em Campo Grande e tal. Mas e aí, a gente tem, então, uma vida melhor aqui em Campo Grande, na cidade, do que a gente tem na aldeia. E a outra questão, quais são as dificuldades? Porque, assim, ser acolhido é muito importante. A gente se sentir pertencente, a gente se sentir recebido. Respeitado é muito importante, como vocês disseram. Mas e a vida no concreto, né? Como é que é aqui em Campo Grande? E por que deixou a aldeia? Quais são as razões que empurram os povos indígenas para as cidades grandes? Vereadora, você falou uma coisa muito certa. Isso é muito preocupante para nós também. Porque viver numa aldeia é muito diferente de você viver numa cidade maior, que tudo é cronometrado, o tempo. E na aldeia nós somos livres, as crianças são livres, né? E lá nós não temos, assim, essa questão da violência, né? Pelo menos nas nossas aldeias terena, ainda existe um respeito aos nossos anciões, né? Então não tem muita questão de violência, correria de manhã, trânsito, né? Essas coisas do mundo da cidade grande, né? Então, na aldeia, a vida é muito melhor, é saudável, né? Porque a gente vive diretamente com o meio ambiente, a gente respira um ar melhor, e isso é bom para nós. Porém, é necessário, né? Porque, como eu falei, hoje o povo terreno está avançando cada vez mais no progresso também, está acompanhando o progresso. Então, ele sai de lá, né? E vem, como eu falei, ele vem para a cidade para estudar, para buscar um nível de vida melhor. Porém, ele nunca vai deixar a sua aldeia, né? A gente sempre está retornando para a gente poder captar até a questão espiritual que tem nas aldeias, que tem nos nossos rios. A gente precisa ter para a gente enfrentar e retornar à cidade grande, para enfrentar esse sistema. Eu posso dizer, desculpa, o sistema é bruto. Claro, com certeza. É um sistema que engole a gente, né? Se você não se adapta, sim. Você... Então, nós não estamos preparados para enfrentar essa realidade. Porque quando o jovem chega aqui, ele fica assim, como se diz, admirado pela cidade grande. Tudo é bonito, né? Tem shopping, tem isso, tem aquilo, né? Mas, na verdade, ele não é o prazer dele estar aqui, mas sim de continuar na sua aldeia. Com a sua cultura, com a sua ancestralidade. Mas isso não quer dizer que a gente não deixa de voltar lá. Eu mesmo sempre estou lá para me aprofundar do conhecimento, até espiritual, e poder retornar com mais força e sabedoria para continuar na cidade grande. É bem pontuada essa questão mesmo, da questão do buscar as faculdades, né? Os jovens, acho que eles estão vindo com essa ideia. E que bom que está tendo. Tem relação a isso. Você estava comentando com a gente aqui nos bastidores antes, desse contato, né, com os alunos nas escolas, né? Qual que é a importância, né, de ter essa preservação cultural dentro das nossas escolas? Então, isso já deveria ter acontecido, né, vereadora? Uhum. Até eu peço à vereadora, porque a lei 11.645, 2014, e que até o atual presidente sancionou, ela precisa ser, na prática, ter essa aula, é uma aula sobre o povo indígena. Não estou falando só terena,
nem em Guarani e Kaiowá, mas sim a realidade do povo indígena. Quais são os costumes, né, a sabedoria do nosso povo. Nós temos o conhecimento ancestral, né, e a gente precisa levar isso para as escolas. A Miriam traz essa questão da educação indígena, né? A educação indígena é uma determinação constitucional. Está lá na Constituição que o Estado, né, brasileiro, inclusive os municípios, ele deve organizar a educação indígena no âmbito das suas competências. Ou seja, como Campo Grande é um município e tem competência da educação da creche até o final do ensino fundamental, nós temos que criar no âmbito do município uma educação indígena, mas que seja voltada para o fortalecimento da cultura indígena, inclusive da linguagem, né? Nós temos que ter creches, né, a educação infantil e no ensino fundamental, escolas que os pais, né, das comunidades indígenas pudessem matricular os seus filhos e ter a garantia que eles estão sendo alfabetizados na língua portuguesa, mas também na língua materna, no caso dos terenas, né, o terena, no caso dos guaranis, a língua guarani, enfim, né, isso é realmente um débito que Campo Grande tem com as comunidades indígenas e que nós precisamos avançar, você aponta muito bem. Mas além dessa questão da educação, queria perguntar para a Licinda, que tem uma militância, assim como uma cacique, né, uma cacica, né, que nós falamos, como é que é a questão das necessidades aqui, a saúde, por exemplo, a saúde pública, como é que é o atendimento para as pessoas indígenas, né, como é que é o atendimento das moradias, como é que a tua comunidade lá da Água Bonita tem tratado isso com o poder público e como o poder público tem respondido a essas necessidades? Bom, a questão da moradia, vou no foco que é a questão da moradia, né? A moradia, como lá é um espaço que é do governo do Estado, então o governo do Estado tem nos atendido. Então já estamos concluindo algumas habitação, né? Então foi concluído 79 casas, agora estão concluindo as 43. Então o índio ele nunca para de fazer a política, né? Uhum. Então a política pública no local nosso, estamos com mais ali na comunidade em termos, como eu falei, são 703. Já tem gente na fila para ter mais habitação, porque tem 18 famílias que vai ser contemplado daqui mais próximo, acho que o projeto já vai começar vai estar em andamento já. Mas isso é o governo, que é o nosso espaço é do governo ainda, né? É da Secretaria da GEAB, né? Que tem dado que tem visto e fazido essa parceria dentro da comunidade. E na questão da educação, que nem só cortando um pouco a questão da moradia, eu ainda concluo aqui com a questão da saúde. Uhum. A saúde, nossa, ela está lenta. Nós não estamos bem atendidos, Luísa. Por que eu falo para você? Porque, na verdade, a gente queria uma saúde também diferenciada. Por quê? Porque os nossos anciões que estão aqui na comunidade, não é só anciões, tem pessoas que têm a dificuldade de falar o português. Quando chega nos postos indígenas, não tem um intérprete, não tem um enfermeiro. Então, na minha comunidade ainda tem uma moça que atende na recepção para tentar ajudar, mas nós não queremos isso. Nós queremos uma política voltada para o nosso povo. Nós queremos os nossos intérpretes dentro de cada esfera que há necessidade nos hospitais, nas delegacias 24 horas, na recepção dos postos onde há clientela indígena. Então, isso é uma política que tem que fazer. É isso que vai fazer a diferença para a população indígena em Campo Grande. Você falou da questão da saúde, né, que encontra essa dificuldade no acesso à saúde por conta disso. Você desenvolveu um trabalho na Casa da Mulher Brasileira como tradutora, né, da língua terena. Como que vem sendo, né, esse trabalho nas instituições? Bom, eu vou aqui dizer a grande verdade para você. É uma coisa que é preocupante para nós enquanto mulher, enquanto mãe. Por que eu falo para você? Inclusive, na Casa da Mulher Brasileira, o espaço está vago, ninguém está ocupando esse espaço. Então, esse espaço tem que ser preenchido o mais rápido possível. Por quê? Porque as mulheres estão sendo violentadas. E quem que vai atender ela na Casa da Mulher Brasileira, na Delegacia 24 horas? Quando eu estava lá, a gente conseguiu. E outro, que a gente percebeu também a importância que ninguém está fazendo, não tem
quantidade de quantas mulheres está sendo violentada, agredida dentro de Campo Grande, a gente não consegue. Não tem dados não tem em relação. dados disso aí. Tem que fazer. Esse é um chamamento que eu faço para o município, para o estado, para que venha fazer, porque a gente precisa de resposta para buscar avançar a questão da política pública voltado para as mulheres indígenas no contexto urbano. Isso é importantíssimo para nós. E também já vamos aqui em todas as esferas, vamos falar do direito da Secretaria de Direitos Humanos, ainda não temos as mulheres ali dentro para trabalhar a questão da política pública voltada para a população, para as mulheres indígenas, no contexto urbano. Então, a gente quer essa vaga, não é que a gente tá pedindo, é uma obrigação do município trazer as mulheres para dentro das esferas. Por que eu falo? Porque o homem não vai entender fazer política pública voltada para a mulher indígena. Com certeza. E aí tem os homens lá que representam as comunidades indígenas, mas não tem nenhuma mulher que está representando as comunidades aqui em Campo Grande. Não. São quantos homens que estão lá? No total que eu observei, são 4 homens. Então está na hora da gente fazer uma paridade nisso aí, claro, né? Porque, vamos aqui falar, a política em si são 30% das vagas para as mulheres indígenas. Por que a gente não faz igual isso aqui ali dentro, né? Sim, com certeza. Inclusive, são temas importantes a serem tratados dentro da Comissão Especial das Causas Indígenas na Câmara Municipal. A vereadora ela é vice-presidente dessa comissão, né, e pode falar um pouquinho sobre esses assuntos que estão aí tão latentes, né, na comunidade indígena. Na verdade, assim, a nossa comissão especial lá na Câmara fez 2, 3 reuniões seguidas e daí nós fomos surpreendidos pela Miriam, especialmente, mas também por outras mulheres indígenas que estavam na audiência, que se levantaram e disseram, olha, mas a gente não quer tratar todos os assuntos sem o recorte de gênero, como se todas as questões que estão sendo tratadas no âmbito da Câmara, das políticas públicas, importassem igualmente para homens e mulheres. Espera aí, tem coisas que importam especificamente para as mulheres. E aí, por provocação, né, da Miri e das outras companheiras, nós estamos organizando uma audiência pública que vai acontecer agora na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, lá na Câmara Municipal, e que está sendo construída com as mulheres das várias etnias, Guarani, Terena, Caduel, até Quiniquinaua, né? Kaiowá, aqui de Campo Grande, Iguatós também, para que a gente consiga formular coletivamente, primeiro, um diagnóstico das maiores dificuldades das mulheres indígenas aqui de Campo Grande e também expressar esse protagonismo da mulher, né? E como que é isso, Miriam? Você que sempre foi uma militante nessa questão da mulher indígena, você foi criadora do Conselho Nacional das Mulheres Indígenas, como é que é essa importância desse protagonismo político da mulher? Para nós, né, que somos militantes da voz das mulheres, né, não só aqui, mas no Brasil, hoje, atualmente as mulheres já estão ocupando alguns espaços. O exemplo maior que a nossa, né, parente lá, Sônia Guajajara, Joana Apixana, Shirley Pancará, na cultura dentro do MPI, a Célia Chacriabá, nossa deputada. Eu falo, nossa, ela não é daqui, mas eu digo que, como ela é parente, assim, a gente chama de parente, né? Outra etnia. E ela, assim, essas mulheres, elas são mulheres aguerridas do movimento indígena. E elas vieram lutando, até hoje elas estão lutando para abrir mais espaço para as mulheres indígenas. E aqui em Campo Grande, nós também queremos espaço. Como a própria cacica Alicinda disse, por que não colocar? Tudo bem, nós não estamos contra a participação dos homens indígenas, mas a gente precisa se atentar a isso, que nós queremos uma vaga para a mulher, então outra para o homem indígena. Porque nós temos que construir o nosso espaço. E o momento, eu acho que é oportuno, né, vereadora, pela audiência pública. Dali sairá muitas demandas em relação a nós, mulheres indígenas, tanto na área de saúde, na área da educação, no protagonismo, ações efetivas das políticas públicas que nós queremos fazer parte. Nós já não queremos mais que ninguém fale por nós. Nós queremos ser a protagonista do nosso próprio, vamos dizer, nosso próprio destino, por que não? Né? Não queremos mais que ninguém fale por nós, mas que nos ajudem a fazer parte desse contexto.
Antigamente, posso rapidamente contar, nosso povo terena, a mulher não era permitida participar da reunião. Hoje a mulher está usando cocar. Nosso povo tereno não permitia. Antigamente era assim. Hoje nós temos mulheres cacica. Aqui em Campo Grande nós temos as cacicas, mulheres das aldeias urbanas, do contexto urbano. Mas não foi fácil a gente conquistar esse espaço. É muita dificuldade. Então a gente tem esse grave problema, vou dizer assim, que ainda falta, a nossa ausência, de realmente ter a nossa voz ali. Eu acho que a partir da audiência pública, vereadora, nós vamos dar um salto. Né, Cacique? A gente vai tentar dar um salto maior nas ações, nas políticas públicas que nós queremos. Vocês estão pontuando, né, essa questão do envolvimento com o Legislativo Municipal, das audiências, em relação a essa comissão, né, das causas especiais. E como que a comunidade em si vem participando, né? Como que eles estão aderindo a essa questão de discutir mesmo, de colocar em pauta as suas necessidades? Estão reagindo bem, estão aceitando, tanto é que a vereadora foi visitar e elas estão querendo mais visita ainda para poder saber, e muitas já sabem, sobre a audiência pública. É uma audiência, vamos dizer assim, exclusiva para as mulheres indígenas. Pela primeira vez isso vai acontecer, né? Então, na minha visão, está sendo bem aceito. Fui em 5 aldeias. Fui ali na Paravá, aí fui na Bordon, fui na Santa Mônica, que eu não sei falar o nome da Santa Mônica, depois você me ensina. E também fui lá no Inápolis, né? Inamaticaxé. Inamaticaxé. E foi engraçado que nesses territórios são homens, né? É só lá no Inápolis que é mulher, que é a Juliana, né? Mas a gente foi recebido tão bem pelos caciques, eles ficaram entusiasmados com a audiência, querem ajudar, né, a que as mulheres das aldeias cheguem nessa audiência. Então, acho que vai ser bem bacana, né? Mas falando aqui um pouco desta questão da audiência pública, quais os principais temas que você acha que a gente deve abordar lá, vocês duas, enfim, que podem nos dar uma ideia inicial do que a gente deve discutir nessa audiência pública? Olha, nós temos, como eu falei, nós temos graves problemas ainda, né? E eu acho que uma coisa bem pontual é a questão de falta da saúde integral, a saúde da mulher indígena, da saúde da mulher indígena e da criança indígena. É o que está faltando para nós ainda, né? A gente precisa ter acesso a uma saúde de qualidade. Não está ainda, né, como a gente quer. Eu acho que é um tema pontual, acho que vai ser saúde. Que importante, né? E para você, Alicinda? Para mim, que poderia ser todas as esferas, porque a saúde, a educação, ela tem que andar junto. As duas partes que tem que estar apaziguadas uma com a outra, porque senão nós vamos atender a saúde como fica a educação. Então, a gente temos que levar essa política paritária, vamos falar de igual para igual, porque senão nós salvamos um pouco a saúde e nós esquecemos da educação. E a educação, para mim, está em primeiro lugar. Por que está em primeiro lugar? Por causa que a educação em si, nós conseguimos fazer ainda a nossa cultura ser valorizada dentro. Por mais que estamos na cidade, mas nós conseguimos ainda segurar a cultura. Porque a mãe terena, ela é bem acolhedora. Ela não deixa seus filhos esparramados. Então, eu falo por mim, porque os meus estão tudo perto de mim. Não é difícil querer que saia debaixo das nossas asas, é difícil. A gente chora, a gente se esperneia, mas não tem jeito. A gente sempre está atrás, buscando, né? Então, por isso que eu falo, na questão da educação, inclusive eu tenho um filho meu que voltou para a aldeia. Então, e essa questão do trabalho, ele não queria voltar, mas é um sonho. Ele falou, o meu sonho está lá, eu vou voltar para dar aula para o meu povo. Então, quando ele foi, eu chorei muito, sabe? Eu não queria. Qual mãe que quer que saia do colo? Ninguém, né? E ele voltou e está na aldeia. Então, isso é importante quando a gente sai, só estou voltando lá atrás para você entender, quando a gente vem para a cidade, qual que é o objetivo de cada família que está aqui. Sempre é voltar para o seu colo, para a sua terra, seu povo originário, né? Então,
Em relação a essa questão da educação que você estava falando, ter esse cuidado com a educação é também quebrar o preconceito na sociedade? Também a gente vai por esse lado? Com certeza. Existe muito preconceito? Vocês vivenciam muito esse preconceito ainda aqui? Sim, sim. Eu falo uma questão da minha comunidade. Inclusive os professores. Às vezes eles chamam a gente lá na escola. Por quê? Muitas vezes não vai saber falar o português. Qual que é a importância de um professor indígena dentro da comunidade, dentro de uma escola? Porque a escola João Cândido é uma que temos alunos que destacam dentro daquela escola. Ela é uma escola municipal, mas onde há mais aluno como indígena é lá. Então, eu só vou contar uma história que aconteceu. Muitas vezes o menininho está chorando. Ele não vai conseguir falar o português. Às vezes ele está chorando porque perdeu um lápis, às vezes porque arrebentou um chinelo. Ele não queria ficar de chinelo na escola. Quem que vai? Não queria colocar um sapatinho. Então ele vai chorar, ele não vai conseguir traduzir o português. E qual que seria o objetivo? Então, ter um professor indígena ali dentro daquela escola para entender, que nem eu falo, não é só um professor de uma etnia. Lá no meu povo são o tereno e o guarani. Então, tem que ter, quem tem mais dificuldade é o povo guarani, porque ele não fala o português. Então, aí precisamos desses professores. E como agora a gente está avançando nessa questão da educação, que tem o normal médio que está aí. Então, há uma possibilidade de, daqui a 1 ano e meio, eu acredito que vamos avançar, ter essa escola diferenciada, Luísa. Então, por quê? Porque tem esses alunos se formando. Já tem alguns que se formam ano que vem. Então, e aí é 1 ano e meio, é pouco. Mas isso vai dar um passo a mais para a nossa população no contexto urbano. Porque isso é uma necessidade para nós de eles estarem estudando. Inclusive, até a minha filha está fazendo esse normal médio. Por quê? A importância de estar estudando, buscando esse normal médio, para dar aula para as crianças indígenas. Então, nós queremos uma escola diferenciada para que venha trabalhar essa questão da cultura indígena, em todas as esferas. Eu acho que isso é importante. Tá junto, por isso que eu falo, tem que trabalhar a saúde e a educação tudo junto. Não pode esquecer da educação, né, em nenhum momento. Agora a gente vai falar sobre um tema que a gente não pode deixar de fora daqui desse bate-papo, que é algo bem assim recente, que é a questão da tese do marco temporal, né, para a demarcação de terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que a data de promulgação da Constituição Federal não pode, né, definir a ocupação tradicional de terras. Qual que é, né, a visão de vocês em relação a isso? É uma vitória para a comunidade indígena? É uma vitória, porque a gente batalhou muito, né, sobre o marco temporal. Principalmente aquelas terras que ainda estão, ainda não foram reconhecidas, já foram, ainda não foram homologadas, não foram demarcadas. Não só aqui no nosso estado, que a gente sabe que tem, mas em outros estados do Brasil, né? Então, quando os índios, quando os nossos parentes foram a Brasília, para chamar a atenção do mundo, né, que nós precisamos de terra, nós precisamos resguardar nossa cultura, nossa tradição, nossos conhecimentos, nossa cosmovisão milenar. E nós precisamos da terra, de garantia das nossas terras, né? Então, o marco temporal foi aprovado, né, com muita luta, com muito sacrifício, com muitos gritos, né, com muitos choros, e que depois nós nos abraçamos e ficamos felizes pelo marco temporal, que praticamente foi extinto. Porém, agora, nós estamos já no segundo plano agora, que nos preocupa em relação à segurança dos povos indígenas, né? Porque vivemos num país ainda não totalmente ligado à questão indígena, e falta muito a reconhecer. Muitas violências em relação às comunidades indígenas. Muitas, né? violências, então nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente o nosso povo que está lá nas aldeias, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer em relação a isso.
mas que a gente teve uma vitória grandiosa, isso para nós foi um grande mérito. Uma vitória jurídica, né? Mas é uma vitória histórica e política, né? Sim. Porque o STF são 11 ministros e entre eles 9 reconheceram, assim, vamos dizer que a gente já tinha um texto constitucional que reconhecia a inexistência desse marco temporal. Né? E o STF, que é a Corte de Justiça, lendo a Constituição a partir de todos os elementos jurídicos, né, que o STF deve observar, ele garantiu que o reconhecimento desses territórios não tem o marco ali naquele momento da promulgação da Constituição. Então, isso é uma conquista e, na minha opinião, ele, ao invés de criar mais conflito, ele, ao contrário, ele vai apaziguar, vai dar aquela segurança de que a Constituição está sendo cumprida, está sendo obedecida. Não é isso, Alicinda? Sim, essa parte do marco temporal, para mim, é um avanço dos dois lados, né? Do movimento indígena e do movimento político em si. Porque a bancada do COCAR estava presente no momento. Então, essa bancada do COCAR são 4 mulheres, né, Miriam? Então, a gente estava na Marcha das Mulheres Indígenas, as mulheres indígenas só gritavam demarcação já, não ao marco temporal. Então, nós fizemos a participação, nós fizemos presente na Marcha das Mulheres Indígenas. Não, você não ouvia outra coisa, a não ser as mulheres pedindo não ao marco temporal, demarcação já. Então, isso também ajudou, porque foi quase na mesma semana da marcha, em seguida veio o julgamento. Então, isso também tem a participação da mulher indígena. Com certeza. Então, para nós uma é importante. luta histórica, né? Com certeza. Agora, só uma observação também, né, vereadora, que nós precisamos de ações, políticas públicas para as terras indígenas. Né? As nossas terras precisam desenvolver, né? Porque a gente precisa mostrar que também nós temos a nossa alimentação tradicional, né? E a gente precisa desenvolver um pouco a questão da terra, do nosso território. Isso é um desafio, né? É um grande Essa desafio. gente vive de desafios. E os indígenas e as mulheres indígenas sabem, né, atravessar os desafios, né, com sucesso. Sim, claro. Bom, a gente vai encerrando agora o nosso bate-papo. Eu agradeço a oportunidade, vocês iniciaram agradecendo a oportunidade de estarem aqui. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de conhecer a realidade de vocês. Acredito que quem também está em casa assistindo pode conhecer um pouquinho dessa nossa história, preservar a nossa cultura, é muito importante. Então, eu realmente agradeço a participação de vocês. Da mesma forma, né, eu como vereadora, representante da Procuradoria da Mulher da Câmara, primeiro reforçar a importância da Procuradoria e como a Procuradoria pode ser um instrumento da luta da mulher indígena também. Nós estamos todos os dias do expediente de segunda a sexta-feira lá na Câmara, né, também podemos ser contactadas pelo telefone. Quero deixar o telefone aqui para quem está nos ouvindo, né, que é o 3316-1623 e 1405, que podem contactar para a Procuradoria fazer efetivamente a defesa dessa mulher aqui de Campo Grande. E reforçar o convite para essa audiência pública, que vai ser no dia 2 de outubro, uma iniciativa, né, das mulheres indígenas, mas com a Comissão Especial Indígena da Câmara. O presidente, vereador professor André Luiz, rapidamente acolheu a iniciativa, disse, nossa, Luiz, essas mulheres estão pedindo, a gente tem que acolher e tem que dar toda a força para que se realize bem gostosa, bem debatida, bem intensa, né? Bom, é importante a representatividade. Mais uma vez, eu agradeço. Eu quero agradecer novamente, né, principalmente a vereadora Luísa Ribeiro. Eu tenho acompanhado o trabalho dela e posso dizer, né, Luísa, eu te agradeço pelas oportunidades que você tem nos dado na questão indígena aqui de Campo Grande. E eu quero que continue assim, né? E a gente estamos juntos nessa luta aí e quero contar com o apoio de todos, principalmente estar presente nessa audiência pública no dia 2, né? É muito importante, até o público também estar presente e conhecer as nossas demandas, a nossa história e aonde queremos chegar, né? O que nós queremos. E dizer assim, para terminar, quero falar uma frase indígena. Posso ser o que você é, sem deixar de ser quem sou. Muito obrigada. Linda. Bom, quero aqui agradecer, Luísa, agradecer o espaço. Mais mulher, essa frase é muito importante para nós, mais mulheres, né?
Eu acredito que é mais mulheres na política. Eu gosto de discutir muito a questão política, Luísa. A Luísa é a minha madrinha, tá? Ela que me ensinou a fazer a política. Imagina, aprendo todo dia com você. Eu trabalhei com ela, então eu aprendi muita coisa com a Luísa Ribeiro. Então eu tenho a minha proximidade da Luísa não é de ontem. Já faz hora, né, Luísa? Uhum. Que ela me conhece, sabe quem que eu sou. Então, eu aprendi muita coisa com a Luísa. Então, Luísa, eu quero te agradecer e agradecer você por abrir esse espaço para nós discutirmos a nossa política pública voltada para nós. Isso eu acredito que vai avançar, Luísa, e estamos ansiosos para essa audiência pública. Então a audiência promete, né? A audiência promete. E a gente chega ao fim aqui do programa mostrando, reforçando essa união, né, a importância dessa união entre as mulheres. Terminamos agora o programa Mais Mulheres e até a próxima edição com mais informações sobre os direitos das mulheres. E acompanhe o trabalho da Câmara Municipal pelo site e pelas redes sociais e até uma próxima oportunidade.